O dono do Banco Master, Daniel Worcaro, o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, vão ser interrogados hoje pela Polícia Federal. A investigação é sobre a tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. A audiência foi marcada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Depois dos depoimentos, a delegada responsável pelo caso vai decidir se os três deverão ou não passar por uma acariação. Toffoli tinha determinado a acariação antes dos depoimentos individuais pela polícia. O ministro tem argumentado que existem informações, já existem divergentes essas informações, algumas contradições nos autos do inquérito. Toffoli também afirmou no sábado que o diretor do Banco Central não é investigado no caso. Apesar disso, o ministro ressaltou que a investigação tange a atuação da Autoridade Reguladora Nacional. A investigação sobre a tentativa de venda do Master para o BRB indicou que, antes mesmo da formalização do negócio, o banco teria forjado e vendido cerca de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito, crédito consignado para o Banco de Brasília. O escândalo do Master levou à liquidação do banco no dia 18 de novembro. O controlador Daniel Worcaro ficou preso por 12 dias. Ele segue monitorado por tornozeleira eletrônica. Bom, vamos chamar para cá os nossos convidados para o dia de hoje, Já estão conosco Leonardo Sakamoto, o Walter Maierovitch está aqui com a gente também e Hilton Fernandes, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política. Bom dia aos três, bem-vindos. Começo com o professor Walter Maierovitch para essa terça-feira. Professor, bem-vindo também, bom dia, que bom tê-lo aqui conosco. E aí, acertou, no fim das contas, o Toffoli de voltar atrás da acariação e deixar a cargo da Polícia Federal? Antes de alguém mandá-lo de volta para a faculdade, para ele assistir às aulas que ele perdeu, ele resolveu aí, finalmente, e não é a primeira vez que isso acontece, bolas fora dele no campo jurídico. Ele já perdeu uma, e o Sakamoto, que tem memória de elefante, vai me dizer os detalhes, ele já perdeu uma de 10-0, E aí ele voltou atrás para não ficar 10-1. Mas ele é mestre em fazer esse tipo de coisas, mas coisas assim apavorantes. O Diego, você já ouviu... A lei diz relatos contraditórios. Ora, não tinha nenhum relato dos três que foram chamados. Isso assim é uma coisa de reprovar em exame de OAB. Bom, mas até que enfim ele voltou atrás, deu uma apagadinha nas digitais de suspeita, atenção, suspeita de que ele tinha algum interesse, que tudo isso estava sendo encaminhado para ele numa atuação em inquérito, levantar até a liquidação do banco, mas isso no campo das suspeitas. O Sakamoto, eu li a matéria dele ontem, ouviu ministros do Supremo que também estavam bem preocupados. Bom, enfim, veio aquilo que não poderia deixar de vir, Ou seja, a reconsideração da decisão. Agora a Polícia Federal vai ouvir os três mencionados pelo Toffoli e mais para frente, evidentemente, com as coisas amadurecidas e ouvido o Procurador-Geral da República, poderá ser feita sim uma cariação. E bem lá para frente, quando tiver processo, aí sim, poderá ser feita uma cariação judicial, ou seja, dada não só as controvérsias, mas a necessidade do juiz para formar o seu convencimento. Mas isso lá no fim do fim. Bom, resumo da ópera. O Toffoli matou de canela, pisou na bola, demorou para perceber e mostrou todos os seus parcos conhecimentos jurídicos. Muito bom, professor. Vou passar aqui para o Sakamoto. Bom dia, Sakamoto. Bom, é isso, Além da parte jurídica, que o professor Walter está aqui para analisar, tem todo um aspecto político, de expectativa sobre esses depoimentos de hoje. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Diego. Bom dia, Walter. Bom dia, Ailton. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui nessa terça-feira, penúltimo dia do ano, aqui no nosso
o All News, né? Eu, na verdade, o Walter foi muito cuidadoso e muito educado, né? Porque aí o Walter colocou a questão das decisões do Toffoli em cima do desconhecimento jurídico, né? Agora, né, o pessoal lá, né, tipo, não é necessariamente desconhecimento, né? As ações do ministro Toffoli estavam, como até a gente comentou aqui ontem, tavam soando muito mais como um pizzaiolo botando uma pizza no forno para assar, né, agindo como o Walter bem coloca, como investigador e não como magistrado que conduz o caso, né? Isso sem contar que ele já tinha decretado sigilo sobre todo o inquérito, né? Um inquérito que a população tem o direito a saber. Eu até escrevi sobre isso hoje também, de novo, Diego. A delação do Mauro Cid, ele abateu o Bolsonaro, abateu generais estrelados, abateu civis que agora saem fugindo aqui e acolá do Banco Master e a de Daniel Vorcaro, por sua vez, ela derrubaria o sistema, né? E aí, gente, ia sobrar para todo canto que é lado, né? Então, acho que a primeira é importante deixar isso claro. E aí, quando acontece isso, quando atinge o sistema, né? Eu não estou falando de sistema, eu vou até explicar o que eu estou querendo dizer com o sistema. O sistema ele se protege, ele age para manter as coisas como sempre foram. E aí começa muita gente com decisões estranhas, decisões esquisitas. Temos a decisão do Toffoli, temos a possibilidade, inclusive, do Tribunal de Contas da União de questionar a liquidação do Banco Master, que o banco estava podre, né? Muito tempo antes de ser enterrado, né? Só que aí o que acontece? A volta do Master do mundo dos mortos é muito difícil de acontecer. O que acontece é que pode livrar o Vorcaro de um chilindró, de uma cadeia, garantir que ele saia com algum cascalho no bolso no meio de tudo isso. E se isso acontecer, ele não vai cantar que nem um canário. Né? E se ele cantar que nem um canário, muita gente tá lascada. Aí a gente tem o quê? A gente tem Centrão, né? A gente tem o Faria Lima, a gente tem governadores bolsonaristas, a gente tem o próprio STF aí, com com o que foi colocado no meio, envolvido no meio de tudo isso, porque o dinheiro une tudo isso, o dinheiro une tudo isso e muito mais, e toda aquela lambança do Márcio não era possível de ser sustentada sem um apoio político. Ele construiu amizades, o Vorcaro, em um espectro ideológico amplo, da direita à esquerda. Não só ele, como sócios dele. Né? Muito se fala do contrato milionário da esposa do Alexandre de Moraes, no meio de tudo isso, com o Banco Master, e tem que ser falado, e tem que ser discutido, e tem que ser dado explicações e tudo isso mais. Mas também tem que ser lembrado que tem muita gente que aproveitou todo esse bafafá envolvendo o STF para submergir, né? Para desaparecer. Lá no início do escândalo do Master, rapidamente terminando, a gente teve o quê? O pessoal falou muito do senador Ciro Nogueira, que é um dos líderes do Centrão, né? Apontado como ter sido uma pessoa fundamental para defender o Master no Congresso Nacional. Falou-se bastante do governador Ibanez Rocha, né? Que quase comprou lá o Master pro BRB. Falou-se do Cláudio Castro, que comprou R$ 1 bilhão de papelotes podres do Master, né, com dinheiro da aposentadoria, né, quer dizer, o fundo de pensão dos funcionários públicos do Rio de Janeiro, que comprou isso sob a administração do Cláudio Castro, isso sem contar o Congresso Nacional. Não, porque o Banco Master era o banco preferido do Centrão e hoje tira o sono com medo da delação. Esse pessoal todo tá morrendo de medo do Vorcaro cantar e piar que nem um passarinho, como fez o Mauro Cid. E aí começa essa operação pizza. Só lembrando a todos e todas que há duas pizzas, né, que não podem ser servidas para o bem do país. A dos amigos do Master e a dos amigos das emendas parlamentares do orçamento secreto. O julgamento das emendas começa agora no início de 2026, está sobre a tutela do Flávio Dino, que vem fazendo um trabalho civilizatório importantíssimo nessa questão e que não pode também, tipo, acabar em pizza. Por quê? Porque é dinheiro de emenda que acaba virando caixa 2 ou acaba virando coquetel de camarão, né? Aliás, todas essas duas questões, Banco Master e as emendas parlamentares, principalmente as emendas parlamentares, deveriam estar na boca do povo. Mas, por aqui, o maior problema do país parecem ser as sandálias havaianas. É verdade, né? Vamos ou não começar o ano com o pé direito? Bom, vamos deixar essa discussão para outra hora, porque já deu o que falar nas redes sociais.
Professor Hilton, o senhor vai começar o ano com o pé direito, com os dois pés? Mentira, não é isso que eu quero saber. É sobre o Banco Master, professor. E aí, implicações políticas, né, devem ser muitas no banco, com esse caso do Banco Master. A gente está vendo esses três depoimentos de hoje. Tem muita gente, eu ia falar em Brasília, mas hoje, dia 30 de dezembro, muita gente não está mais lá. Mas que vive ou passa bastante por Brasília, que está preocupada com esses depoimentos e com essa investigação. Bom dia para você. Bom dia, Diego. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, professor Walter. E a todos aí que estão acompanhando. Para complementar, eu acho que tem pouco a dizer a não ser falar de eleições, porque no próximo ano, como a eleição presidencial vai ser muito importante, não só a presidencial, as estaduais também, mas a presidencial, nós temos aí uma série de indefinições. Quanto mais confusão houver nesse caso do Banco Master, mais será propício ter teorias da conspiração, coisas mentiras, né? As famosas desinformações, fake news, porque se você não resolve, aí você dá um campo fértil para quem quiser criar confusão em cima disso. E aí vem aquelas histórias de a esposa do Alexandre de Moraes está envolvida, com uma verdade, você pode criar uma grande mentira, né? Pode dizer que entrou dinheiro para que o ministro tivesse alguma atuação e fizesse ali facilitasse, né, a vida do Vorcaro. E a gente sabe que tem muitos políticos envolvidos nessa história, né? O Sakamoto lembrou bem, principalmente ligados ao Centrão. E aí, para eles, quanto mais confusão, melhor, né? Quanto mais não se esclarecer, melhor. Então, falando do ponto de vista político e eleitoral, trazer mais confusão, mais dúvidas a respeito do Banco Master para o próximo ano é vantajoso para esse grupo que tem um pé no problema do Banco Master, né? Que tem ali algum tipo de envolvimento. O próprio governador do Rio de Janeiro, que não vai dar respostas, né, sobre as suas ações, governador do Distrito Federal. Então, tem muita gente ali que não quer que a investigação chegue neles. Quanto mais confusão houver, melhor, né? Essa é uma questão. Para o Vorcaro, também o Sakamoto lembrou bem, ele precisa ter garantias de que vai sair com alguma coisa para não abrir o bico, para não falar quem é que estava envolvido. Então, nós vamos ver aí, provavelmente, nos próximos meses, muitas informações desencontradas. Essa ação mesmo do Dias Toffoli foi bem estranha. O professor Walter destacou as questões técnicas e a gente sabe que tem também o lado político, né, professor, muito forte ali como uma forma de orientar quais são as ações do ministro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com informações que vão chegar, que vão ser desencontradas, né? Temos que sempre ficar com o pé, aí não importa se é direito ou esquerdo, né? Mas ficar com o pé firmes ali para não deixar essa porta fechar, né? Nós temos que acompanhar o que vai acontecer com o Banco Master e é importante, é uma situação gravíssima, é uma denúncia muito grave que tem por trás também, né? A movimentação de 12 bilhões, né, de reais, que a gente não sabe como que aceitaram esse tipo de coisa. A Faria Lima toda sabia que ele tinha coisa errada, né? Os políticos sabiam que tinha coisa errada. Como assim, né, isso aconteceu? Aconteceu porque deixaram, porque era conveniente para muita gente. Então a gente tem que ficar ali atentos para ver como que vai acontecer nos próximos meses a investigação a respeito do Banco Master. Pois é, o professor Walter, a gente sabe que a investigação foi puxada pelo ministro Dias Toffoli, né? Mas ele não vai participar dessa manhã de depoimentos em Brasília, não, né? Parece que ele deslocou um juiz auxiliar. Se deslocou é para acompanhar e não para se intrometer, porque, como recordou Sakamoto, ele não é um juiz de instrução, ele é um juiz de garantia para evitar abusos. Então, não sendo juiz de instrução, ele não pode se intrometer. Aliás, nem deveria, atenção, nem deveria mandar ninguém para acompanhar. Mas você toca num ponto muito importante, Diego, muito importante, que talvez essa canhestra, essa torta decisão do Toffoli, aquela da cariação, talvez ele tenha usado para uma cortina de fumaça, porque a questão toda e no campo do direito, atenção, no campo do direito, e principal,
diz respeito ao foro por prerrogativa de função, o chamado popularmente de foro privilegiado. A pergunta que não quer calar, já foi objeto até de editoriais de jornais, não só de jornais. E qual a pergunta que não quer calar? É a seguinte: existe alguém nessa apuração como foro privilegiado? Alguém, eu me refiro a investigado, a suspeito. Não existe ninguém. Qual foi a razão para o Toffoli, que mata de canela e matou de novo de canela, puxar, avocar essa investigação? Ele diz da presença de um contrato imobiliário, de um contrato de venda e compra de um imóvel, onde aparece como vendedor o Vorcaro, uma casa litorânea, valiosíssima, e quem seria o comprador? O comprador seria um deputado federal. Ora, o negócio, atenção, o negócio não se concretizou, não se formalizou, não houve o quê? O negócio jurídico. Portanto, a invenção do Toffoli, invenção juridicamente, não é só o fato da descoberta, é o fato de achar. Então, o Toffoli inventou, achou um motivo para avocar isso, mas esse motivo não tem nenhuma consistência jurídica. Portanto, o Toffoli, num linguajar popular, está lá como, aspas, intrometido. E num linguajar técnico jurídico, o Toffoli está lá pela sua inépcia do conhecimento do direito, porque ele não poderia avocar. E mais, pegando carona naquilo que bem lembrou o Sakamoto, o sigilo de justiça não foi só o sigilo de justiça, foi mais do que isso. Ao segredo de justiça, ele acresceu em segundo grau, quer dizer, não sai do gabinete dele, e só os defensores podem ter acesso, e o procurador-geral, ou seja, ele invocou também um grau de sigilo altíssimo, o penúltimo da gradação. Então, por que isso? Porque esse sigilo do sigilo do sigilo, ou seja, o Toffoli, além de tudo que ele fez, desse bolsonarismo que ele exibiu quando era presidente, dos encontros com o Bolsonaro, ou seja, a falta de compostura, de se manter como chefe de poder, um distanciamento, além de tudo isso que a gente está assistindo, o problema da mulher que levantou com o despacho dele milhões, o escritório onde é associada a mulher. Então, tudo isso mostra que o Toffoli, este ano, maculou a imagem do Supremo. Mas como macular a imagem do Supremo é uma expressão muito delicada para ele, eu vou dizer que ele fez do Supremo um pau de galinheiro.